Pode uma única arma, um novo sistema, mudar o curso de uma guerra? Essa é a pergunta que ecoa nos corredores do poder, de Washington a Moscou. No final de setembro de 2025, o comando russo acreditava ter a resposta. Uma poderosa coluna blindada, composta por 87 tanques norte-coreanos, T-62 e T-72, reforçada por veículos de combate BMP-2 e BTR-80, avançava sob a escuridão do Donbas. O objetivo era claro e brutal: romper as linhas ucranianas de uma vez por todas, criar uma brecha decisiva e forçar Kiev a uma negociação desvantajosa. Para os generais em Moscou, esta era a cartada final, a demonstração de força que silenciaria a resistência. Mas a Ucrânia também tinha uma resposta, embora silenciosa e pacientemente construída. Por semanas, engenheiros e soldados ucranianos trabalharam incansavelmente para transformar um vale anônimo em um labirinto mortal. O terreno foi metodicamente preparado, não apenas com minas antitanque convencionais, mas com uma rede complexa e sobreposta de armadilhas. Corredores inteiros foram semeados com projéteis de artilharia adaptados e ogivas PG-7VL, todos equipados com gatilhos de pressão, projetados para canalizar o inimigo para uma zona de morte pré-definida. Cada rota de avanço e, crucialmente, cada rota de fuga foi selada. Era uma armadilha perfeita, aguardando suas presas. A preparação não se limitou ao solo. No céu e no ciberespaço, uma aliança de inteligência trabalhava em perfeita sincronia. Satélites britânicos forneciam uma vigilância constante, mapeando cada movimento da coluna russa desde sua formação. Em terra, equipes de vigilância francesas, operando discretamente perto da linha de frente, usavam sensores avançados para confirmar o posicionamento e a composição da força inimiga. Todas essas informações convergiam para um único centro de comando ucraniano, onde os dados eram processados em tempo real, alimentando sistemas de mira e garantindo que, quando o momento chegasse, nenhum tiro seria desperdiçado. A operação ucraniana foi batizada com um nome profético: o Vale Silencioso e a Armadilha. A confiança russa era palpável. Guiados por seus próprios drones de reconhecimento Orlan 10, os comandantes da coluna blindada não detectaram a intrincada teia de perigos que os aguardava. Eles viam um caminho aberto, uma oportunidade para a glória. O que eles não sabiam é que cada metro que avançavam os levava para mais perto do epicentro de uma aniquilação calculada. A inteligência ucraniana e aliada não apenas observava, mas também antecipava cada decisão, cada mudança de formação. O silêncio do vale não era de paz, mas de uma paciência predadora, a calma que precede a tempestade de fogo e aço que estava prestes a ser desencadeada. Exatamente às 13h21 da madrugada, o silêncio foi quebrado. O tanque líder da coluna norte-coreana, um T-72, atingiu a primeira mina da cadeia, detonando com uma explosão ensurdecedora que iluminou brevemente o vale. Esse foi o sinal. Instantaneamente, o que se seguiu não foi um ataque, mas uma sinfonia de destruição coordenada. De posições a 29 quilômetros de distância, obuseiros AS-90 britânicos e canhões autopropulsados, Caesar franceses, abriram fogo. Suas munições de 155 mm, guiadas com precisão milimétrica, começaram a chover sobre a coluna, incluindo projéteis de fragmentação que detonaram no ar, projetados para neutralizar a infantaria e danificar os sistemas ópticos e antenas dos veículos blindados. Quase simultaneamente, o céu foi riscado por mísseis. Sistemas HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos, lançaram uma salva de foguetes guiados diretamente no centro da formação inimiga. O alvo eram os veículos de comando e comunicação, o cérebro da operação. As explosões em cascata criaram um caos imediato, decapitando a liderança da coluna e rompendo qualquer chance de uma resposta organizada. Os tanques e veículos blindados que se seguiram, agora sem direção,
hesitaram, tornando-se alvos fáceis e estáticos para a próxima onda de ataques que já estava a caminho. A armadilha havia se fechado com uma violência avassaladora. Enquanto a artilharia pesada martelava a coluna, um enxame de drones ucranianos FPV, ou First Person View, desceu dos céus. Pilotados remotamente com uma agilidade mortal, esses pequenos e rápidos drones carregavam cargas térmicas projetadas para perfurar a blindagem superior dos tanques, onde ela é mais vulnerável. As imagens transmitidas por eles mostravam um cenário de pânico, com veículos tentando manobrar em um espaço confinado apenas para encontrar mais minas ou o caminho bloqueado pelos destroços em chamas de seus companheiros. Ao mesmo tempo, caças franceses Rafale sobrevoavam a uma altitude segura, empregando guerra eletrônica para bloquear os radares russos e retransmitir imagens térmicas em tempo real para os centros de controle de tiro ucranianos. Das sombras das trincheiras e posições fortificadas nas encostas do vale, a infantaria ucraniana entrou em ação. Equipes antitanque, armadas com um arsenal moderno de armas portáteis, começaram a caçar os sobreviventes. Mísseis Javelin americanos, com sua capacidade atire e esqueça, arqueavam no céu antes de mergulhar sobre os alvos. Lançadores NLAW britânicos e AT-4 franceses disparavam de posições cobertas, atingindo os flancos dos veículos blindados que tentavam desesperadamente escapar do inferno. Cada explosão era um ponto final, transformando a outrora orgulhosa coluna blindada em uma fileira de carcaças fumegantes. O avanço russo havia se transformado em um massacre. Em meio a esse inferno de artilharia, drones e mísseis, uma arma secreta estava operando, movendo-se de forma invisível e decidindo o resultado da batalha com uma eficiência aterrorizante. Essa não era uma arma única, mas um sistema integrado, uma rede neural de combate que conectava cada elemento no campo de batalha. O verdadeiro segredo da Ucrânia era um sistema de comando e controle alimentado por inteligência artificial, que processava os dados da inteligência britânica e francesa, as imagens dos drones e os sensores terrestres em tempo real, e então designava alvos de forma autônoma para a unidade mais adequada no momento exato. Era rápido, silencioso e totalmente autônomo. Este sistema era a lâmina invisível que cortou a espinha dorsal da coluna russa. Enquanto um operador humano levaria minutos para analisar os dados, identificar um alvo prioritário e transmitir as coordenadas para uma unidade de artilharia ou um piloto de drone, a IA ucraniana fazia isso em frações de segundo. O sistema identificava um tanque de comando, verificava sua posição via satélite, confirmava-a com um drone próximo e, instantaneamente, atribuía a tarefa a uma bateria de HIMARS, fornecendo as coordenadas exatas para um ataque imediato. Essa velocidade sobrecarregou completamente o ciclo de decisão do inimigo, que não teve tempo de reagir, de se adaptar ou mesmo de entender o que o estava atingindo. A função dessa arma secreta foi demonstrada de forma devastadora na destruição dos veículos que tentaram escapar. Quando alguns tanques conseguiram romper a zona de morte inicial, o sistema autônomo previu suas rotas de fuga. Ele ativou minas inteligentes que estavam dormentes no caminho, bloqueando a retirada. Simultaneamente, alertou equipes de infantaria com javelins sobre a aproximação dos alvos, fornecendo em seus dispositivos a trajetória e o tempo estimado de chegada. A coordenação era perfeita. A arma secreta não apenas atacava, mas também pastoreava o inimigo, garantindo que nenhum veículo escapasse da rede de destruição que havia sido tecida ao redor deles. O resultado foi uma aniquilação quase total em menos de uma hora. Dos 87 veículos blindados que entraram no vale, nenhum sobreviveu para contar a história. A eficiência foi brutal. O sistema autônomo otimizou o uso de munições, evitando que múltiplos sistemas de armas atacassem o mesmo alvo já destruído. Ele priorizou ameaças, eliminou a liderança e depois desmantelou sistematicamente o resto da força.
A verdadeira arma secreta da Ucrânia não era um novo míssil ou um tanque mais potente. Era a velocidade do pensamento, a capacidade de conectar sensores a atiradores de forma autônoma, transformando um conjunto de armas modernas em um único organismo de caça, predador e letal. Quando o sol da manhã nasceu em 25 de setembro de 2025, revelou uma cena apocalíptica no Vale Silencioso. A fumaça negra e espessa subia a centenas de metros, visível a mais de 16 quilômetros de distância. A estrada estava transformada em um cemitério de metal retorcido e carbonizado, onde as temperaturas haviam ultrapassado 650 graus Celsius. O ataque massivo que deveria ter quebrado a espinha da defesa ucraniana havia se espatifado contra uma muralha de tecnologia, estratégia e coragem. O fracasso não foi apenas tático, foi um colapso estratégico completo, uma humilhação que expôs a vulnerabilidade da força convencional russa diante da guerra moderna. O impacto desta vitória ucraniana ressoou imediatamente por toda a frente de batalha e além. Para as tropas russas, a notícia da aniquilação de uma coluna inteira em menos de uma hora foi um golpe devastador no moral, semeando dúvidas e medo. Para os estrategistas do Kremlin, a batalha demonstrou que a superioridade numérica em equipamentos antigos era inútil contra um adversário que dominava a guerra em rede e o combate multidomínio. A vitória deu à Ucrânia não apenas um impulso moral, mas também uma vantagem tática significativa, forçando a Rússia a reavaliar todas as suas operações ofensivas planejadas para o outono. A Batalha do Vale Silencioso mudou o equilíbrio da guerra. Ela provou que a integração de inteligência aliada, armas de precisão e, acima de tudo, sistemas de comando autônomos, poderia funcionar como um multiplicador de força decisivo. A Ucrânia demonstrou ao mundo que não estava apenas se defendendo, mas inovando e definindo o futuro do próprio campo de batalha. A capacidade de executar uma kill chain, ou cadeia de abate, quase instantânea, da detecção ao disparo, tornou obsoletas as táticas blindadas da era soviética que a Rússia ainda empregava com teimosia. Esta vitória, no entanto, deixa questões profundas e inquietantes para o futuro. Se a guerra está se tornando uma competição entre algoritmos, o que acontece quando ambos os lados possuem capacidades semelhantes? A autonomia no campo de batalha, que garantiu uma vitória tão decisiva para a Ucrânia, abre uma caixa de Pandora de dilemas éticos e estratégicos. A aniquilação da coluna norte-coreana em Donbas não foi apenas o fim de uma batalha, foi o início de uma nova era na história militar. Uma era em que a velocidade da luz da informação e a decisão das máquinas podem determinar o destino das nações. A guerra nunca mais será a mesma.